Livro Jesus não é quem você pensa, de Tiago Matos. Introdução. Este livro é fruto de uma série de mensagens que preparei na Red. O tema nasceu em meu coração por ver tanta gente com uma imagem distorcida de Jesus. A partir daí surgiu a pergunta que permeia todo o conteúdo deste livro: quem é Jesus? Em um mundo de 8 bilhões de habitantes, cada pessoa tem uma resposta diferente para essa questão. Alguns dirão que ele foi um grande profeta, outros considerarão um sábio mestre que deixou um valioso ensinamento. Haverá aqueles que o verão como um revolucionário da sua época, ou ainda um líder exemplar que deixou um legado para a nossa vida. Dentre todas as ideias, existe talvez a mais comum, que seja a de que Jesus foi uma pessoa bondosa e que veio ao mundo para trazer paz e amor, sem jamais causar mal algum. Se isso é verdade, então por que ele foi morto? Jesus não foi apenas um cara legal que fez um bem para o mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Nessa frase, Tim Keller levanta uma questão de extrema importância. Se Jesus foi apenas um cara legal, como muitos afirmam, por que ele teria sido crucificado? Se ele era tão agradável, por que foi rejeitado e condenado publicamente? Por que sua presença incomodava tantas pessoas? Por quê? João, um dos discípulos de Jesus, descreveu em seu livro a atitude cruel e chocante que as pessoas daquela época tinham para com Cristo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. João 1, do 10 ao 11. Por que eles não o reconheceram? Por que o rejeitaram? A resposta é simples, porque ele não era como imaginavam. O povo tinha concebido uma ideia equivocada sobre Cristo. E quando Jesus veio ao mundo, era muito diferente do que esperavam. Por isso rejeitaram-no e crucificaram-no. Jesus não atendeu à expectativa que tinham criado a seu respeito. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas se contentam com visões limitadas e medíocres de Jesus, que não revelam a verdade e a grandeza de quem ele realmente é. E isso é extremamente perigoso. Ter uma concepção errada sobre Jesus certamente nos levará a rejeitá-lo. Precisamos ter a humildade de reconhecer o que realmente importa não é o que nós pensamos sobre Jesus, mas o que a Bíblia diz a respeito de quem ele é. O grande perigo de definirmos Jesus baseado apenas em nossa própria imaginação, em vez de nos apegarmos à palavra de Deus, é criar uma imagem distorcida que não corresponde à realidade. Isso nos levará a um relacionamento com uma caricatura de Jesus, o que nos impedirá de conhecê-lo verdadeiramente de uma forma mais profunda. Já parou para refletir que mesmo usando o nome de Jesus, é possível adorar uma imagem criada pela nossa imaginação que não condiz com quem ele realmente é? Voltamos então à pergunta crucial: quem é Jesus? Foi com o objetivo de ajudar você a encontrar uma resposta sólida que me dediquei a escrever este livro. Meu sincero desejo é que, ao percorrer essas páginas, você descubra a verdadeira identidade de Jesus. Para desvendar quem ele é, o nosso ponto de partida será a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ao longo dos séculos, aproximadamente 40 pessoas inspiradas por Deus contribuíram para a sua escritura. A mente humana, por si só, jamais seria capaz de conceber uma visão tão perfeita e sublime a respeito dele. Você sabia que toda a Bíblia tem o propósito de apresentar e explicar quem é Jesus? Sim, de Gênesis a Apocalipse, cada livro aponta para ele. Compreendendo que abordar todos os textos bíblicos será uma tarefa impossível, por isso este livro ele se concreta principalmente no Evangelho de João, complementado pelos outros 3, que é Mateus, Marcos e Lucas. É por meio destes relatos que podemos aprender sobre a identidade de Jesus, suas obras e os motivos pelos quais as realizou. É importante ressaltar que todos os evangelhos foram escritos com base em testemunhos oculares. Tais testemunhas conviveram com Jesus e presenciaram seu poder e seus milagres. Viram-no curar cegos e paralíticos, acalmar tempestades, morrer e ressuscitar. Essas experiências impactaram-nas de tal forma que elas dedicaram sua vida a compartilhar tudo o que testemunharam, revelando ao mundo a grandiosidade e o poder de Jesus. Essa verdade era tão real e essencial para elas que muitas chegaram a dar a própria vida em defesa da mensagem que anunciavam. Embora cada evangelho tenha sido escrito por uma pessoa diferente e com perspectivas tão distintas, todos compartilham o mesmo propósito: revelar a verdade sobre Jesus. Dentre os evangelhos, o de João ocupa um lugar especial no meu coração. Há algo singular nesse relato. Primeiramente, João desfrutou de uma relação íntima com Jesus. Era o discípulo a quem Jesus amava.
Em diversos momentos dos relatos bíblicos, vemos João ao lado do seu mestre, compartilhando momentos especiais com ele. Além disso, o Evangelho de João difere dos outros 3 em sua abordagem. Enquanto os demais seguem uma narrativa cronológica, João escreveu seu Evangelho com o propósito de enfatizar a beleza e a divindade de Jesus. É um Evangelho profundo e, ao mesmo tempo, acessível, incrível e envolvente. Ele será o principal guia do conteúdo deste livro. Desafio você a começar a sua jornada para conhecer Jesus por meio deste Evangelho. Assim como fiz quando li para minha filha, ainda na barriga da mãe dela. Ao me propor a falar sobre a verdadeira identidade de Jesus, assumi o desafio de mergulhar na Bíblia e buscar a essência de Cristo. E que experiência transformadora foi para mim. Porque certa noite, durante o processo de dedicação à palavra e preparação de pregações, encontrei-me em casa, sentado em frente à minha esposa, derramando lágrimas copiosas e compartilhando. Amor, Jesus está me tocando de uma forma profunda em meu coração. Cada vez que nos aproximamos da essência de Jesus, somos profundamente impactados, quebrantados, maravilhados e transformados. Ele graciosamente me mostrou que há muito mais a conhecer. Essa jornada é a única que dá significado à nossa existência. Ela é incrível, inesgotável e eterna. Meu anseio é ver pessoas se aproximando e amando o verdadeiro Jesus de maneira contínua e profunda. O que só será possível se romperem com os mitos e caricaturas que têm a respeito dele. Foi exatamente essa motivação que me impulsionou a pregar a mensagem que se tornara este livro, que você tem em mãos. Minha sincera oração é que todas essas páginas te conduza a se render aos pés de Jesus. Meu desejo é que tudo o que você ler aqui sobre ele mexa profundamente em sua alma, como aconteceu comigo, para que você conheça o verdadeiro Deus, talvez desconhecido até então. Então, uma boa leitura. Capítulo 1. Jesus é Deus. João 1:1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João nos diz, logo no começo do capítulo 1 do seu Evangelho, no primeiro versículo, que Jesus é Deus. Em outras palavras, ele não é apenas um homem bacana, um exemplo de boas maneiras, ou alguém que veio ao mundo para ensinar lições sobre liderança. Ainda que possamos aprender lições práticas com Jesus, não podemos nos enganar e nos esquecer da principal razão da sua vinda ao mundo, que é a salvação do ser humano. Observe que o apóstolo João começa o seu evangelho dizendo no princípio. Isso é incrível porque essa é a maneira dele começar nos remetendo uma forma proposital ao início da Bíblia, onde diz lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. João nos leva de volta ao princípio, quando o tempo ainda não existia, quando a terra era sem forma e vazia, quando a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito do próprio Deus se movia sobre a superfície das águas. Jesus estava lá, ele já era antes que tudo mais fosse. Ele não foi criado, ele sempre existiu, porque ele é o próprio Deus. Ainda no versículo 1 do primeiro capítulo, João diz que aquele que é a palavra já existia. O autor está se referindo a Jesus quando usa o substantivo palavra, com letra maiúscula, sugerindo um nome próprio. Assim, João declara que Jesus é a palavra. Ele segue afirmando claramente que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João mantém firme seu relato não somente no Evangelho, mas também em suas cartas, 1 João, 2 João e 3 João. Ele sempre se refere a Jesus como aquele que é a palavra. Antes de continuarmos, é importante dar uma explicação. A Bíblia, como a temos em mãos, é uma tradução, e toda tradução perde um pouco da essência do texto original. Cremos que Deus, em sua soberania, usa todas as traduções para falar com as pessoas em sua língua materna. Mas consultar a Bíblia no idioma original em que ela foi escrita nos ajuda a compreender mais profundamente o que Deus tem a nos ensinar. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. Já o Novo foi escrito em grego. Por isso, nesse livro, algumas palavras em grego são explicadas de forma mais simples para apreciarmos ainda mais o que Deus tem a nos ensinar por meio de sua palavra. O termo grego que João usou, traduzido por palavra, foi logos, o que aponta para verdades absolutas a respeito de Jesus que formam a base de toda a nossa existência. No princípio, aquele que é o Logos já existia. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. A filosofia aponta para o Logos.
Para entender melhor o significado de Logos, nós precisamos considerar alguns fatos do contexto em que João viveu. Esse evangelho ele foi escrito há mais de 2000 anos, provavelmente na cidade de Éfaso, onde o seu autor viveu por muito tempo. Era uma cidade importante da Ásia Menor, um celeiro de vários pensadores e filósofos. Lá na cidade de Éfeso havia uma biblioteca de Celso, um grande e lindo prédio, cujas ruínas estão lá até hoje, que guardava o conhecimento sobre a humanidade desenvolvido até aquele tempo. Sendo assim, quem quisesse expandir seus pensamentos deveria se tornar um frequentador regular daquele local. Um dos autores importantes da época era Heráclito, de Éfeso, um filósofo que desenvolveu o conceito de Logos 500 anos antes de João. Heráclito escreveu: Logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a psique e trazer sentido à vida. O conceito proposto por Heráclito causou uma ruptura com o pensamento filósofo da época. Até então, grandes pensadores compreendiam que a origem da humanidade e o sentido da vida era a partir dos mitos, como os dos deuses do Olimpo e tanto outros que existiram e ainda existem, frutos de mera imaginação humana. Muitas pessoas acreditavam que os deuses e deusas da mitologia eram reais, e elas interpretavam o mundo a partir dessas crenças. Heráclito rompeu com os mitos e a imaginação e decidiu usar a razão. Olhou para o planeta Terra e percebeu que existia algo por trás de tudo. Uma realidade que regia e organizava a natureza, colocando em ordem o universo. E isso, ele deu o nome de Logos. Séculos depois, surgiu o pensamento científico, que estabelece suas bases na razão, e como desdobramento, o movimento filosófico também abraçou a racionalidade. Assim, de forma inovadora e à frente do seu tempo, Heráclito descobriu que algo governava a natureza, uma harmonia íntima que parecia organizar a Philips. Tudo isso é físico, que nasce, cresce e que perece. Tudo o que podemos ver e tocar. A ciência aponta para o Logos. Todas as coisas físicas são governadas por algo maior e transcendente ao todo. E é isso que dá sentido à vida. É consenso na ciência que realmente existe algo por trás de tudo, mas alguns vão dizer que é uma sequência de acasos, outros de que é uma força ou uma energia. No entanto, nenhuma dessas definições é capaz de trazer sentido à existência. Somente naquele que é a origem de todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que está conduzindo a criação para um determinado fim, é que se pode encontrar o significado da vida. Romanos 11:36. Muitos séculos depois da proposta do Logos, o cientista Isaac Newton, um dos nomes mais importantes da ciência, descobriu a lei da gravidade, bem como outras leis absolutas que regem o universo. Ele, porém, afirmou que a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pôde explicar quem colocou os planetas em movimento. Newton era físico, matemático e teólogo, ou seja, um cientista cristão. Entre todas as descobertas que fez, pôde concluir o seguinte: a minha última e maior descoberta é que o universo é governado por um ser que tudo pode. Uau! Muito mais importante do que seus avanços relevantes na ciência, Newton afirma que sua maior descoberta foi compreender que Deus governa o universo. E isso nos mostra que fé e ciência não são inimigas, mas pelo contrário, caminham juntas. A própria ciência aponta para algo maior, como disse o físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking. Quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas que regularizam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificados, de modo com que todas as leis do universo sejam parte de uma lei maior. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais devemos que ele é governado por leis racionais. Uma pergunta continua: por que o universo se dá o trabalho de existir? Se quiserem, vocês podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Apesar de não ser cristão, Stephen Hawking afirmava que o universo não é arbitrário, mas se submete a algo. Ele percebeu que, em tudo que havia ordem, tudo foi criado com sincronia, que tudo se encaixava de maneira perfeita. As leis que regem o universo são muito bem definidas. Não são leis casuais, mas são racionais, pensadas e planejadas. Esse entendimento é consenso entre boa parte dos estudiosos. O teólogo e escritor Norman Geisler, no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, disse: para crer que o universo veio à existência sem alguém que o planejasse, é preciso de mais fé do que eu tenho.
Para ser ateu é preciso muita fé, pois quem estuda o funcionamento do universo se depara com as leis racionais que o regem, e diante dessa verdade absoluta é impossível negar a existência de Deus. Dentre tantos assuntos estudados pela ciência, existem 4 questões principais que apontam claramente para a existência do Logos como a razão que origina e rege tudo aquilo que conhecemos. A primeira razão é a origem do universo. Como algo surgiu a partir do nada? Foi a explosão do Big Bang a causa inicial? Toda a matéria se organizou a partir do acaso para formar o mundo que conhecemos hoje? É necessário haver uma causa. Nenhuma tentativa de encontrar respostas. Charles Darwin se desenvolveu uma teoria da evolução das espécies, que até hoje não foi comprovada, mas é aceita por todo mundo. E que, como o Geisler afirmou, demanda muita fé, mais do que a crença na existência de Deus. A segunda origem é sintonia fina. Todo o universo é regido por leis extraordinariamente racionais, que podem ser observadas pela harmonia dos planetas, a duração dos dias, os movimentos de rotação e translação da Terra. Tudo é extremamente exato. No nosso planeta, ele está no lugar em que deveria estar para que houvesse vida. Se ele estivesse um pouco mais próximo do Sol, nós queimaríamos, e se estivesse um pouco mais distante, morreríamos congelados. A Terra também está na posição exata em relação à Lua, que gira em torno da Terra na disposição certa para que haja as 4 estações. As leis que regem a Terra também são perfeitas. Se a força da gravidade fosse um pouco mais intensa, seríamos esmagados. Se fosse menos intensa, sairíamos flutuando. Esses são apenas alguns exemplos para demonstrar que as leis que regem o universo são extremamente matemáticas e racionais, com encaixe e harmonia perfeito. É impossível que toda essa ordem aconteça de forma aleatória. O terceiro é design intencional. Os cientistas olharam para a criação e perceberam a intencionalidade em toda a natureza. É possível percebê-la no design dos animais, das plantas, dos seres humanos, assim como na forma em que um bebê é gerado no útero de uma mãe e vem a nascer. Se você parar um pouco para refletir, ficará maravilhado em perceber que há perfeição em cada detalhe da criação. Somos recados que Deus nos deixou para compreendermos que há algo maior do que nós, e ao entender isso, o buscássemos. O quarto é o código genético. O DNA é um composto orgânico que armazena e transmite as informações genéticas que coordenam o funcionamento e o desenvolvimento de cada ser vivo do planeta. Há uma sequência única para cada indivíduo, que faz com que nenhum ser humano neste planeta seja exatamente idêntico ao outro. Nem mesmo no caso de gêmeos. Cada pessoa é única, com características únicas. É impossível olhar para o DNA e considerá-la um fruto do acaso. E apesar de muitos acreditarem que por detrás da criação existe algo que os orquestre todas as coisas, existem pessoas que acreditam que o universo é fruto do acaso, ou ainda uma enorme coincidência. É como o exemplo do caminhão, que gosto de contar. Certo dia, em alta velocidade na estrada, estava dirigindo um motorista que perdeu o controle de seu caminhão e bateu numa barreira, causando uma grande explosão. Os bombeiros chegaram logo depois e apagaram o fogo, quando em meio às ferragens encontraram um bolo de chocolate coberto de brigadeiro e cereja. Todos ficaram espantados e chocados com aquele fenômeno, e quiseram uma explicação. Muitos ousaram opinar. Uma pessoa veio com a seguinte teoria: olha, eu acredito que o caminhão estava transportando alimentos, farinha, leite, açúcar e chocolate em pó. As embalagens caíram e se abriram. Os ingredientes se misturaram na medida correta e se transformaram em um bolo. O leite condensado foi misteriosamente aquecido na temperatura certa e, pelo tempo, até virar brigadeiro e cair por cima do bolo. No final de tudo, após uma série de incríveis coincidências, as cerejas também caíram em cima do bolo. E bum, o bolo ficou pronto. E todos disseram: uau, essa teoria é incrível. Mas alguém discordou e expôs uma teoria. Ela disse: olha, eu acredito que esse bolo foi feito por um confeiteiro incrível e habilidoso, que sabia usar e combinar os ingredientes na medida exata para obter um resultado preciso. Ele cuidou de cada detalhe e protegeu o bolo ao guardá-lo nesse caminhão. Assim, mesmo com o acidente, o bolo continuou intacto e preservado. Mas as pessoas não gostaram da teoria e consideraram ela um absurdo. Em qual dessas teorias é mais difícil acreditar? Para qual delas é preciso ter mais fé? Eis a diferença entre a teoria da evolução e a teoria da criação, ou o criacionismo. Nós cremos que há um Deus poderoso por trás de tudo.
É o que João estava dizendo quando afirmou que no princípio Jesus estava lá, pois ele é o Logos. Jesus é a razão por trás de tudo. Ele governa todas as coisas. Ele criou as leis e colocou cada coisa em seu lugar. Ele criou cada um de nós. O anseio do coração humano aponta para o Logos. A nossa vida não é fruto do acaso, tampouco um acidente. Não somos descendentes de uma ameba. A nossa identidade, nossa maneira de agir, nosso temperamento, o jeito peculiar de cada indivíduo faz parte do trabalho do Criador, pois fomos gerados e criados perfeitamente nele. João 1, do 2 ao 3, diz: existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Jesus é o Criador. João fala de boca cheia porque participou da caminhada de Jesus aqui na terra, reconhecendo Deus vivo encarnado, aquele que fez todas as coisas. Durante uma tempestade, João estava com Jesus e os discípulos num barco. Aterrorizados enquanto o barco era fustigado pelas ondas, eles acordaram o mestre. Eles diziam: Jesus, nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e ambos se acalmaram. Os discípulos se questionaram quem era esse homem que tinha poder para controlar as forças da natureza. Não se sabe naquele momento. Os discípulos chegaram a uma resposta razoável para este espanto, com o poder de Jesus. Mas com toda certeza, mais tarde tiveram a lucidez de perceber que ninguém mais seria capaz de controlar o vento e o mar, senão aquele que os criou. Jesus é o Logos, que criou toda a natureza, que criou as leis da física, e tudo o que existe se submete a ele, porque Jesus é Deus. O ser humano está em busca de verdade. O que está por trás de tudo? Qual o sentido da vida? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Ao longo da história, no anseio por responder essas questões existenciais, a humanidade tentou encontrar um Deus. Há algo dentro de nós dizendo que existe algo mais. Basta olhar ao nosso redor, ver e reconhecer. No entanto, nessa busca desesperada e constante por uma verdade transcendente que desse destino à vida, que desse sentido à vida, que permitisse a compreensão de si mesmas e do mundo ao seu redor, as pessoas encontraram suas próprias divindades e, consequentemente, se afastaram do Deus verdadeiro. Quando eu visitei Bali, cujo nome significa Ilha dos Deuses, lá na Indonésia, fiquei apavorado porque nunca havia visto tantos ídolos. Cada casa tinha um deus e um templo de adoração à entidade escolhida. O ser humano, desde a antiguidade, tenta descobrir quem é Deus. E Jesus entra na história para dizer: eu sou Deus. Não é o sol, não é a lua, nem o mar, nem a terra, nem o fogo. Fui eu que criei essas coisas, portanto, sou maior que todas elas. Eu sou Deus, eu sou o Logos, eu sou. Todas as coisas foram criadas por Jesus, portanto, só existem e só fazem sentido nele. O Filho é a expressão exata do Pai. Jesus é o Logos presente na criação, é a racionalidade que governa o universo. Jesus é Deus e, sendo Deus, assumiu forma humana para vir a este mundo e lhe dar a vida. Perguntas para refletir. Em sua busca espiritual, qual é a importância da revelação de Jesus como Deus? Como a compreensão de Jesus como um Deus influencia e transforma seu relacionamento pessoal com ele? De que maneira a compreensão de Jesus como Deus desafia ou fortalece suas concepções anteriores sobre ele?